Olá, uma excelente noite a todos e todas que estejam assistindo no momento exato da transmissão para o Santo Espírito Antônio de Pádua e aos que vão assistir depois, da mesma forma, desejo um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. É uma alegria estar mais uma vez falando para essa casa tão querida. E eu não canso de dizer isso, que é uma casa realmente assim muito querida ao meu coração. E agradeço muito, mais uma vez, o convite da Dorinha para trazer uma reflexão, para trazer um estudo. O nosso tema hoje vai ser Evangelho e Sociedade. Antes, vamos fazer a nossa leitura e a nossa prece. Então, eu abri aqui o Fonte Viva, capítulo 136, Vivamos calmamente. Que procureis viver sossegados. Paulo, 1 Tessalonicenses 4:11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criadas por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Emmanuel. Pertinente, inclusive, com o assunto que vamos abordar. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Nesse momento eu agradeço ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de trabalho, a oportunidade de algo fazer pelo Evangelho. Rogo a proteção e a misericórdia dos nossos amigos espirituais para o nosso esclarecimento e para o nosso entendimento. Que Jesus possa derramar sobre nós a sua misericórdia, que as suas bênçãos infinitas possam ser sentidas por nós, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu gostaria de começar dizendo que o assunto é espinhoso. Para a gente falar de Evangelho e sociedade. E eu vou trazer esse tema, eu vou ler algumas citações, na verdade eu vou ler muitas citações. É um assunto que tem me mexido comigo em muitas situações do dia a dia, da vida, e eu acredito que seja assim mesmo, né?
A gente precisa viver o Evangelho, tentar, né? Que a gente não vive o Evangelho, mas assim, a gente precisa tentar viver o Evangelho na vida diária. No início da caminhada, a gente tenta fazer aquele trabalho lá mais dentro da casa que nos abriga, né? Seja dentro do centro espírita, seja dentro da igreja, seja dentro do templo, enfim. E à medida que a gente vai, talvez, se modificando com aquilo que a gente vai estudando e vai aprendendo, a gente vai conseguindo levar um pouco daquilo que a gente aprende para o lado de fora, que é o que a gente preconiza, inclusive, né? Que a gente não é médium só dentro do centro, que a gente não deve ter o evangelho só dentro do centro, mas estendê-lo a outras partes. A outras partes do quê? Da nossa própria vida. E, ultimamente, essa questão social é uma questão que tem mexido não só comigo, como com algumas pessoas também que fazem parte de um grupo de amigos e conhecidos interessados nessa área, e não só interessados, mas até batalhando, lutando muito mais do que eu para tentar construir coisas melhores. É um assunto que não é tão tranquilo de ser abordado, porque mexe com questões da nossa estrutura, mexe com questões que nós fomos acostumados e ensinados a pensar assim, não só nessa encarnação, mas em outras, né? Quando a gente pensa assim, nós somos espíritos imortais e que estamos aqui de agora até a eternidade, mas também estivemos aqui antes. Então, a herança que eu trago hoje, ela não é uma herança de hoje apenas. O que me conforma, o que me forja como ser, está íncita, né? Está completamente impregnada nisso que me forma. Porque eu não sou esse ser que nasceu no século XX. Eu sou um ser que habitou essa terra aqui muitas outras vezes. Então, eu venho carregando toda essa estrutura social que compõe o nosso universo, o nosso mundo. E aí é óbvio, né? Eu não estou falando só de Brasil, estou falando de mundo. Nós moramos hoje no Brasil, o Brasil tem uma história aí de 500 anos, mas todos nós que habitamos hoje o Brasil vimos de outros lugares antes, né? Nós não somos originários daqui, nenhum espírito tem 500 anos. Então, as sociedades elas vêm se misturando, enfim, e a nossa bagagem é extensa. E por ser extensa a nossa bagagem, é muito difícil a gente falar sem se incomodar. É um assunto que ele, quando eu digo incomodar, é porque incomoda mesmo. Porque se eu vou tocar num determinado ponto, seja de injustiça social, seja de injustiça econômica, seja lá do que for, é possível que isso, de alguma maneira, me diga pessoalmente respeito. E ainda que eu considere que seja válido o argumento, se aquilo me toca, é natural que eu possa tender aí a repelir num primeiro momento. Por isso que é um assunto difícil e espinhoso. E como ele é difícil e espinhoso, eu não quis trazer aquilo que eu puramente penso ou acredito. Eu quis realmente vir pautada, embasada naquilo que a literatura traz para a gente, sobretudo Kardec e Emmanuel e, óbvio, Jesus. Eu vou repetir isso depois, mas eu vou começar com um trechinho
do nosso mestre para a gente, quando ele diz que toda a lei e os profetas se resumem no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente pensa em amar ao próximo como a nós mesmos, isso já deveria para a gente fechar todos os livros, encerrar todas as palestras, porque amar o outro, se isso é o que nós devemos fazer, amar a Deus e amar o outro, só por isso já então seríamos seres, em tese, justos, conscientes, e tudo estaria resolvido. Não funciona assim, mas fica para a gente abrir, então, esse mandamento, que encerra a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Bom, mas eu vou de Kardec e eu vou ler alguns trechos que está na lei de sociedade, que está na lei de progresso, na lei de igualdade, na lei de liberdade, depois na perfeição moral. E eu vou ler as questões e a gente vai comentando, ou não, ou eu só vou lendo mesmo, porque é importante que a gente entenda que, já que nós somos militantes da causa espírita, a literatura espírita traz para a gente todo o passo a passo que a gente poderia se pautar para poder pensar numa sociedade evangélica do ponto de vista do amor do Cristo, numa sociedade, então, justa e equânime para todos. Na questão 771, Kardec pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? É o que está na minha tradução, está assim, né? E os espíritos respondem: esses se elevam ao se rebaixarem, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Eu comecei com essa questão porque, justamente, Kardec pergunta o que pensar daqueles que se voltam para socorrer aqueles que necessitam. E eu poderia, então, citar aqui alguns exemplos nobres, na verdade, nobilíssimos, que nós temos na nossa sociedade, que tivemos encarnado e que temos ainda hoje também. Uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, bem pertinho de nós aqui, um Betinho, e ainda encarnado hoje, um Padre Júlio Lancelotti. Pessoas que abdicaram daquilo que poderiam ter de bem-estar, que poderiam ter de gozos materiais, para auxiliar aos mais necessitados. E quando a gente pensa assim que essas pessoas, elas realmente têm assim uma dedicação extrema, e óbvio, né? Eu não sou o Padre Júlio, eu não sou a Irmã Dulce, não teria essa condição moral, espiritual, mas é possível, é possível. É o caminho, é para a gente refletir. Eu não gostaria de colocar nada aqui como verdade, eu gostaria de trazer reflexões. Eu gostaria de trazer questões para que a gente possa pensar. Bom, ainda na lei de sociedade, eu vou pular algumas questões e vou para uma questão mas que depois eu vou retomar lá no fim, que é a questão 775, famosa, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. A gente vê hoje as famílias em sérias dificuldades, em extremas dificuldades morais, emocionais, e o que a gente vê é que esses seres saindo dessa primeira célula social e vindo para o mundo, para essa coletividade, tudo aquilo que faltou
vai ficar muito patente, muito visível no mundo aqui fora, no contato com o todo. E isso também é uma coisa para a gente pensar muito seriamente. Há um tempo atrás, eu fiz algumas reflexões aqui no próprio Antônio de Pádua sobre a família, abordando o assunto mais de uma vez, sobre mais de um viés, né? Sobre mais de um viés, e aí eu penso, de fato, que a gente precisa pensar na família, refletir sobre a família como algo que é tão importante quanto viver mesmo, quanto respirar, né? A gente precisa construir bem esse primeiro laço, que é o laço familiar. Na questão 785, Kardec pergunta aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos vão responder que é o orgulho e o egoísmo. E vão dizer que referem-se ao progresso moral, porque o intelectual vai se efetuando independente de qualquer coisa. E os espíritos dizem mais, vão dizer que, à primeira vista, parece que o progresso intelectual reduplica a atividade dos vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto pelas riquezas, e que, ao seu turno, vão incitar o homem, vão a empreender pesquisas para esclarecer o espírito. Então, o que os espíritos estão dizendo é que o progresso moral é o mais importante, mas que, à medida que o intelectual vai se efetuando, mesmo que afastado do progresso moral, em algum momento esse progresso ele vai facilitar que o homem também busque se esclarecer moralmente, né? Ou seja, de alguma forma, a gente sabe que o mal trabalha para o bem, de alguma forma, em algum momento, isso vai acontecer. Mas o fato é que os espíritos estão dizendo que o progresso moral não anda no mesmo passo que o progresso intelectual, e a gente sabe disso. Quando a gente vê, por exemplo, que uma mesma tecnologia utilizada, por exemplo, para fazer a bomba atômica, também um dia vai ser utilizada para fazer um aparelho, um tomógrafo, um aparelho de ressonância, enfim, algo que vai servir para cuidar da saúde, para descobrir doenças, para dar diagnósticos, enfim, a gente está vendo ali que um mesmo produto, uma mesma substância pode servir ao bem e ao mal. O que vai dar o tom aí é aquilo que o homem construiu. Então, esse progresso, onde ele está atuando, é isso que vai dar o tom dessa evolução, né, social, que nem sempre anda junto, o moral com o intelectual. Bom, ainda sobre a lei de progresso, na questão 794, Kardec pergunta se a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas. E os espíritos respondem que sim, se os homens compreendessem bem essas leis e se quisessem praticá-las, que então elas seriam suficientes. Mas que a sociedade tem suas exigências e por isso precisam de leis particulares. Olha que coisa interessante. A sociedade poderia ser regida só pelas leis naturais? Sim, se os homens a compreendessem e quisessem praticar. Aí, Kardec vai perguntar se a severidade das leis penais não é uma necessidade nesse nosso atual estado de sociedade. E os espíritos vão dizer que essa sociedade que ainda está moralmente muito inadequada, e ele usa na minha tradução do livro a palavra depravada, ele diz que certamente essa sociedade tem leis mais severas, que infelizmente essas leis, essa questão ela é de fundamental importância. Os espíritos vão dizer que essas leis se destinam a punir
e não a cortar o mal pela raiz, que somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis rigorosas. Isso, em 1857, os espíritos respondem para Kardec que essa lei penal é uma lei punitiva, não é uma lei que transforma. E que somente a educação pode reformar os homens. E hoje, nós temos leis cada vez mais punitivas. Aí, falando aqui de Brasil, um sistema penal que é absolutamente inadequado, cruel, desumano, e que nós sabemos perfeitamente, sabemos à exaustão, que não corrige ninguém, que não reforma ninguém, apenas pune, apenas castiga e devolve pessoas ainda mais destruídas para a sociedade. E o projeto de educação é o que precisa ser realmente pensado com a maior urgência, com a maior urgência. Eu vou voltar depois nisso, vou falar mais um pouco dessa questão da educação, mas vou falar um pouquinho agora, já que essa questão abordou o tema. A educação é a única maneira que o mundo tem de se transformar e de se reformar. E eu gostaria de lembrar que educação não é apenas transmissão de conhecimento. Educação é toda uma reforma da maneira de estarmos no mundo. Educação em casa, a educação na escola, a educação na sociedade, mas como uma forma de rever conceitos, como uma forma de aprender e reaprender e construir e desconstruir tudo o que nós temos feito até hoje. É a gente poder aprender a refletir sobre todos os assuntos, sobre todos os temas, sobre todas as questões. E não tem outra maneira de fazer. Bom, na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de que maneira o espiritismo poderia contribuir para o progresso. E os espíritos vão dizer que é destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. E eu gostaria de levantar eu trouxe essa questão que, em tese, ela não tem, talvez não esteja tão dentro do tema, mas está, porque eu gostaria de trazer a seguinte reflexão, e aí eu não vou dar nenhuma resposta, eu vou trazer um pensamento e vou sugerir aqui uma reflexão. Os espíritos respondem a Kardec que destruindo o materialismo é a forma com que o espiritismo poderia contribuir para o progresso. O espiritismo, ele começa com uma proposta de ser uma doutrina, uma teoria, enfim, uma filosofia, uma ciência, uma religião libertadora. Ele tem uma proposta de liberdade, porque o espiritismo vem para libertar o pensamento. Vem com a proposta de reviver o cristianismo no seu aspecto mais puro, no seu aspecto primitivo. Então, reviver o cristianismo, ser ciência, ser filosofia, ou seja, dar bases de construção de conhecimento, e a gente só constrói o conhecimento com liberdade de pensar e pesquisar. Ou seja, é uma proposta original, né? A proposta de Kardec, pelo menos, é uma proposta totalmente nova, é uma proposta completamente inovadora, não só para a época em que foi lançado, mas mesmo para agora.
Mas é isso que nós fazemos do Espiritismo? Será que nós, como espíritas, ou as lideranças que nós vemos dentro do Espiritismo, será que nós conseguimos ver essa destituição do que é material para a gente poder fazer essa construção dessa liberdade? Será que dentro do Espiritismo nós conseguimos pensar realmente nesse cristianismo do primeiro século, né? do primeiro momento? Será que eu consigo, vencendo o materialismo, construir alguma coisa a partir dessa liberdade que o Espiritismo se propõe? Essa é uma questão que eu gostaria de deixar para que cada um pudesse pensar. Ou será que nós enquadramos a doutrina espírita dentro de mais uma caixinha, como nós fizemos tantas vezes ao longo dos milênios? Transformamos o espiritismo em uma religião, apenas lidamos com ele como uma religião e não saímos desse aspecto e muitas vezes dogmatizamos aquilo que Kardec propôs que não tivesse dogmas. É só para a gente pensar, é só uma reflexão. Não é uma resposta, não é uma certeza, são observações que eu tenho tido a oportunidade de fazer, são questões que eu tenho podido refletir e pensar a respeito, e são situações em que, obviamente, eu me pego agindo dessa ou daquela maneira, e, sem dúvida nenhuma, vejo que muitas vezes eu, puxa vida, então o que eu estou fazendo com tudo isso que eu aprendo? Né? É para a gente pensar. Por quê? Porque se eu penso em evangelho e sociedade, se eu acredito que a gente tem que transformar a sociedade, eu tenho que pensar que a forma pela qual eu sirvo a esse evangelho talvez precise ser revista. Mas isso sou eu, né? Estou falando de mim. Bom, na questão 803 do Livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade, Kardec pergunta se todos os homens são iguais perante Deus, e os espíritos dizem que sim, né, que o sol brilha para todos, ou seja, não há diferença, não há distinção entre os homens. Ele vai falar também das mulheres, né, enfim, que eu nem trouxe essa questão, mas a gente sabe que Kardec pergunta e que os espíritos dizem que sim, que homens e mulheres são iguais perante Deus. Essas questões a gente não devia nem mais estar abordando, né? Já devia ser uma coisa assim que algo que passou e, no entanto, a gente está ainda tão agarrado e arraigado nessas questões dessas diferenças que se faz entre os seres, entre as pessoas. E aí eu gostaria de lembrar que Paulo diz, Pedro diz, mas também está lá em Atos dos Apóstolos 10:34, né, que Deus não faz acepção de pessoas. Bom, aí na questão 806, Kardec pergunta se a desigualdade das condições é uma lei natural. A desigualdade das questões sociais é uma lei natural. E os espíritos dizem que não, que é obra do homem e não de Deus. Com essa questão também a gente já podia fechar tudo, né? A desigualdade das questões sociais é lei natural? Não, não. É obra do homem, não é de Deus. Quem está fazendo essa confusão toda, quem gera fome, guerra, destruição, quem gera isso tudo, somos nós. Somos nós.
nós estamos destruindo uns aos outros, nós estamos matando nossos irmãos de fome, nós escravizamos. Essa bagunça toda, quem fez fomos nós. Não é lei de Deus, está escrito. E se não é lei de Deus, e se fui eu que fiz, quem tem que consertar sou eu. Porque na questão seguinte, Kardec vai perguntar, né, o que pensar dos que abusam dessa superioridade. Os espíritos vão dizer que esses merecem o anátema. Depois ele vai perguntar sobre a desigualdade das riquezas, se não tem sua origem nas desigualdades, né, das faculdades que dão a uns mais do que a outros. E aí os espíritos vão dizer que sim e não. E pergunta, o que você diz, né? O que você diz da astúcia e do roubo? Então, os espíritos deixam claro que nós somos astutos, nós roubamos, nós agimos de maneira cruel, e que essa confusão toda, quem está fazendo somos nós. Isso é muito sério, porque a gente sabe que a gente esteve aqui um sem número de vezes e que outro sem número de vezes estaremos aqui. A gente sabe que aquilo que a gente plantou, a gente vai colher. E por conseguinte, a gente sabe que se eu provoco uma injustiça hoje, amanhã eu vou sofrer uma injustiça. Mas veja, esse pensamento ele não pode servir de base para a gente passar pelas situações como se elas não existissem. Ainda que eu hoje sofra uma injustiça porque ontem eu fui injusta, alguém, e óbvio, quando eu digo alguém não é uma pessoa, né, mas socialmente falando, alguém tem que parar esse ciclo. Alguém tem que barrar isso, dizer assim, não, opa, parou, vamos arrumar, vamos ajeitar. Ninguém mais tem que sofrer tanto assim. Ninguém tem que passar fome, ninguém tem que não ter casa. Ninguém. Ninguém tem que perder a sua família, ninguém tem que passar por isso. A desigualdade das condições sociais é obra do homem, não é obra de Deus. E não, a desigualdade ela não está nos meios que Deus nos deu para isso ou aquilo. Astúcia, roubo, quantas vezes? E basta a gente pensar, não precisa a gente falar de agora, a gente pode pensar lá na época do absolutismo, do feudalismo, do mercantilismo. A gente vem vivendo assim há quanto tempo? Então, hoje é urgente que a gente pense que a gente precisa parar de destruir o meio ambiente, que a gente precisa parar de tratar com diferença as pessoas, que a gente precisa urgentemente entender que ninguém é melhor que ninguém, ou pior que ninguém, ou não existe essa superioridade e inferioridade no sentido de melhor e pior, então ninguém tem que se prevalecer sobre o outro. Uma pessoa não pode ter tanto a ponto de que um outro passe fome. E isso é problema de cada um de nós, é responsabilidade de todos, não é só de um, não é só de um governo. Todos nós podemos, em algum momento, começar a agir nesse sentido. Continuando, Kardec vai perguntar se há posições no mundo em que o homem possa se gabar de uma liberdade absoluta. E os espíritos vão dizer que não, porque todos precisamos uns dos outros, que ninguém
ele ainda vai dizer, né, numa outra questão lá, quando que o homem poderia ter liberdade absoluta? Os espíritos vão dizer, se ele for um eremita lá no deserto, lá, em cima do monte, na verdade, que ele está lá, né? Se for um eremita lá em cima do monte, mas se já tiver 2 eremitas, ele já não tem liberdade absoluta, porque os direitos são recíprocos. E o Kardec pergunta se há homens destinados a ser propriedade de outros homens. E os espíritos vão dizer que toda sujeição de um homem a outro é contrária à lei de Deus, que a escravidão é um abuso da força. A escravidão é um abuso da força. E aí, nós não temos hoje no mundo uma escravidão legalizada, mas nós sabemos que nós temos escravidão. Escravidão dos animais, escravidão de pessoas, né? Nós temos a escravidão. E como temos, não falta reportagem para a gente recorrer, para a gente poder saber das pessoas que são escravizadas, de todas as formas possíveis. Tráfico de pessoas, pessoas que trabalham sem salário ou com salários ínfimos, pessoas que são carregadas, são levadas para esses trabalhos exploratórios, onde elas, na verdade, ao invés de receber, elas acumulam uma dívida que elas nunca conseguem pagar, enfim, né? No Brasil, fora do Brasil. A Kardec vai perguntar, com relação à escravidão, quando o homem, por exemplo, não tem consciência disso, quando era um costume, né? E os espíritos vão dizer que o mal é sempre o mal, que nenhum sofisma vai fazer com que uma ação má se torne boa. Ou seja, não tem desculpa. Não tem justificativa. O mal é o mal. E qualquer forma de sobrepujar alguém é o mal. Qualquer forma de se sobrepor a alguém, de sujeitar alguém, é o mal. A gente tem visto um aumento da violência assustador. No Brasil e fora do Brasil também. E eu posso não ter capacidade de sair à rua, por exemplo, e eu sozinha mudar o mundo. Mas eu posso e devo me indignar. Eu posso e devo ter a coragem de falar com aqueles que estão mais próximos a mim e dizer: não vamos nos conformar com isso. Não vamos achar que isso é normal. Não vamos banalizar. Não vamos. Não podemos. Se isso não nos atinge, então tem alguma coisa errada com a gente, porque isso precisa nos incomodar. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, entre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Os espíritos vão dizer que é o egoísmo, sem dúvida, e que dele deriva todo o mal. E que vai dizer que a gente pode estudar todos os outros vícios, que a gente vai ver que todos derivam do egoísmo. Ou seja, a nossa grande sede de querer para nós, esse grande ego inflado, é o que faz com que a gente vire apenas para a gente mesmo, né? Para que a gente se volte apenas para os nossos interesses. Isso também é uma coisa muito, muito séria. Bom,
Aí eu trouxe um trechinho de Emmanuel para a gente complementar. Está no livro Pensamento e Vida, capítulo 18, e o capítulo se intitula Sociedade. E Emmanuel vai dizer assim: os corações que hoje oprimem o próximo a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo os raios de sofrimento que semearam o solo das necessidades alheias. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, colhendo os frutos da plantação que lhe é própria. E a gente chega no ponto que eu falei agora há pouco, que a gente sabe que tudo aquilo que a gente plantou, a gente vai colher. Que se eu plantei o mal, em algum momento eu vou ter que colher isso, né? Se eu, então, fui uma pessoa injusta, eu vou pagar com alguma injustiça. Mas há que ter um organismo se formando, há que ter componentes se agrupando para dizer basta de mal. Vamos fazer o bem, vamos construir o que é bom. E a partir disso, a gente também vai começando a ter um outro entendimento dessa sociedade. A partir disso, a gente também vai começando a querer coisas novas e vai vencendo um pouco desse ciclo, né? Vai quebrando esse ciclo. Bert Hellinger diz que a gente vai repetir, a gente constela as forças, né? Bert Hellinger, que foi quem conceituou a constelação familiar, ele diz que a gente vai constelando essas forças e a gente vai repetindo sempre aquele ciclo da mãe ou o ciclo do pai, e o mesmo acontece na sociedade, né? A gente também vai repetindo, vai constelando essas forças sociais. Em algum momento, um ser, por exemplo, da família, vai lá e rompe aquele ciclo. E no momento que aquele ser rompe o ciclo, é como se ele libertasse todo o resto do núcleo familiar, permitindo, naquele momento, com que todos os outros integrantes da família pudessem, a partir desse rompimento, iniciar um ciclo diferente. E nisso não é diferente, então, na nossa sociedade, e por isso que precisa romper o ciclo, para que os outros também tenham a oportunidade de fazer e pensar diferente. No livro Emmanuel. O livro Emmanuel é de 1938. E no seu capítulo 20, Emmanuel diz assim: 1938, a gente já tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, estávamos quase iniciando a Segunda Guerra Mundial. Como agora, por exemplo, na verdade, nós nunca vivemos sem guerra, né? As guerras pelo Oriente Médio e tantas outras, e a guerra no Paraguai, e a guerra nos Estados Unidos, tantas guerras. Mas agora, né, a gente vivendo mais uma vez um período de guerra propriamente dita, fora as outras tantas guerras internas que acontecem nas cidades, nos países, mas, enfim, Emmanuel vai dizer assim: os homens, nessa fase de preparação armamentista, vivem uma época de profunda pobreza intelectual. O mundo chegou a uma fase evolutiva em que é preciso enfrentar a questão da fraternidade humana para resolvê-la com justiça. É preciso enfrentar a questão da fraternidade humana para resolvê-la com justiça. A gente precisa olhar de frente para a fraternidade humana. E quando ele fala que a preparação armamentista é de uma profunda pobreza intelectual, a gente pode ampliar essa preparação armamentista
para todo tipo de arma e todo tipo de guerra, que não precisa ser uma guerra com fuzis, com tanques, com bombas e mísseis. Pode ser uma guerra psicológica, pode ser uma guerra moral, pode ser uma guerra, qualquer tipo de batalha, onde a gente precise se armar para se defender de alguém. Isso é de uma profunda pobreza intelectual. E não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel. E que a gente precisa enfrentar a fraternidade humana, a questão da fraternidade, para resolver com justiça. Ou seja, não tem outra maneira, nós precisamos aprender a ser fraternos. E Emmanuel continua, ele diz que afigura-se que a função das ditaduras é preparar as reações incendiárias das coletividades. Emmanuel diz que as ditaduras apenas provocam reações incendiárias nas coletividades, ou seja, quanto mais a gente pensar que a gente precisa de um regime ditatorial, mais reações de raiva, mais reações de rancor, mais reações de revolta nós vamos criar nessas coletividades. E ele vai dizer que a atualidade do mundo necessita criar um mecanismo de justiça econômica entre os povos, que se aventem, né, que se pensem medidas conciliatórias para essa situação da pobreza e do autoimperialismo das nações. Não sou eu que estou dizendo isso, é Emmanuel, e ele disse isso em 1938, mais atual, impossível. E ele continua. O que verificamos é que sem a prática da fraternidade verdadeira, todos esses movimentos pró-paz são encenações diplomáticas sem fundo prático, apesar de intenções respeitáveis. Ou seja, dizer que é um movimento pela paz, sem que se pense na prática legítima da fraternidade, são encenações diplomáticas. E ou a gente pensa numa justiça social e econômica entre os povos, ou não vai haver conciliação, porque a pobreza e o imperialismo, eles não podem continuar convivendo, porque à medida que eu aumento uma classe que é imperialista, eu também aumento a pobreza, e não é possível que a gente continue tendo isso. Nem o imperialismo e nem a pobreza. Estamos tentando, estamos caminhando para um mundo de regeneração, e a gente só pode se regenerar se a gente pensar em justiça e em fraternidade. Ele ainda diz, no livro Emmanuel continua dizendo que o porvir humano pertence à vitória do Evangelho. E ele diz também assim que todas as reformas sociais têm de se processar sobre a base do Evangelho. Aí ele ainda diz como? Vocês podem perguntar. E aí ele responde, pela educação. E aí ele volta, né? Que eu citei a questão 775 lá no início, e ele vai dizer que as escolas do lar são mais do que precisas, são mais do que necessárias. Ele ainda vai falar da necessidade da educação pura e simples e da formação de uma mentalidade cristã, dizendo que a gente precisa formar correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho. Olha só, pensadores esclarecidos do Evangelho. E a gente comentou no início sobre a proposta original do Espiritismo, que era justamente esse pensar esclarecido, esse pensar livre, esse pensar que busca construir o conhecimento, e não aquele pensar que não é pensar, que é apenas repetir aquilo que já foi dito como se fosse uma verdade absoluta. Mas uma coisa que é interessante que eu queria deixar claro é que quando a gente fala assim que o porvir pertence ao Evangelho, que a gente precisa processar as reformas através do Evangelho, não significa que seja através da religião. Porque a religião é de cada um. São várias, né? Ou até nenhuma.
A gente precisa pensar no evangelho. Ninguém é obrigado a ter religião, ou quem tem não é obrigado a seguir a do outro. Então, é lembrar que o evangelho, que na verdade a palavra não significa religião, a palavra significa boa nova, são as boas notícias que o Cristo nos trouxe. O evangelho é uma norma de conduta. É uma norma de conduta moral e ética. Ponto. Se a gente pautar nossa vida e o nosso pensamento por aí, estamos muito bem encaminhados. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né, quando ele vai falar, por exemplo, da lei de amor, num dos itens, ele diz que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. E amar no sentido profundo da palavra, que é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que eu gostaria que fosse feito para mim. A lei do amor, que é o Evangelho, que resume a lei e os profetas em amar a Deus e amar ao próximo, é justamente essa vitória do Evangelho sobre todo o resto. No capítulo 16, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon, onde ele vai dar exemplos, vai falar do jovem rico, vai falar de Zaqueu, vai falar da desigualdade das riquezas. E aqui eu não vou fazer nenhuma apologia à pobreza, porque não é a minha intenção, não. Mas apenas de que, quando a gente pensa que não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode servir a Deus e aquilo que é material, se eu quero servir a Deus, eu tenho que pensar que o mesmo direito que eu tenho de ser filho de Deus, todos aqueles que estão na humanidade também têm. E quando eu não penso, então, que eu não quero servir a Mamon, mas que eu quero servir a Deus, que eu não quero viver estritamente na matéria, presa aqui como enraizada estivesse, então que eu vou pensar com amor, com carinho, com um pouquinho de fraternidade em todos aqueles que são meus irmãos também em humanidade. Quem é meu próximo, né? Todo aquele que não sou eu é meu próximo. Todo. Seres humanos, não humanos, enfim. E é nisso que é bom a gente também refletir. E para a gente encerrar, então, eu trouxe, para a gente poder encerrar com Jesus, um trechinho do que está em Mateus, no capítulo 5, quando ele diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Ou seja, se a minha justiça for só a justiça dos homens, se a minha justiça é só aquela justiça que está ali na lei, que é uma lei astuta, que é uma lei hoje que serve para criar jurisprudência, para criar brechas para aquilo que não deveria acontecer, aconteça de forma legal, não generalizando, claro, mas que a gente sabe que funciona assim, que é uma lei que também se baseia na astúcia. Se a minha justiça não exceder a essa justiça, que vantagem que eu estou fazendo, né? Que vantagem? Nenhuma. E aí Jesus diz, né? Ouviste o que foi dito, amarás teu próximo, odiarás teu inimigo, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do Pai. E aí ele fala porque faz com que o sol se levante sobre os justos e injustos, né? Essa chuva que desce sobre os justos e injustos, o sol sobre bons e maus. Se amar o que nos amam, que vantagem tem? Não fazem o mesmo os publicanos? Se a gente saudar unicamente os nossos irmãos,
Também eles não fazem assim? E a convocação é para sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. No Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os caracteres do homem de bem, né, dizendo que o homem de bem é aquele que cumpre, né, que faz a lei de justiça, amor e caridade, que nós sabemos que nós ainda não damos conta dessa lei de justiça, amor e caridade, mas a gente precisa urgentemente começar a pensar sobre como exercer essas leis em nós e para um pouco além de nós. O que eu penso que pode auxiliar aqueles que convivem comigo, ou socialmente falando, o que eu penso que eu poderia fazer, modificar, pensar, para que, junto com outras pessoas, nós pudéssemos efetuar transformações. Transformações na minha família, transformações no meu bairro, transformações no grupo de estudos a que eu pertenço, no centro, por exemplo. Nós somos preconceituosos ainda. Nós tratamos nossos irmãos com preconceito, preconceito por serem mulheres ou negros, ou por terem uma opção sexual diferente da nossa, ou por terem uma condição social diferente da nossa, ou por terem uma condição intelectual diferente da nossa. Nós somos seres ainda preconceituosos. E a gente precisa começar a olhar o outro com mais fraternidade, com mais solidariedade. Tem um trechinho, me lembrei agora aqui, quando Saulo, Abigail, ele vai lá na casinha florida da estrada de Jope, quando Abigail está lá nos estertores, né, da morte, e fala com ele do Evangelho e tudo, e óbvio, ele não acredita, ele não tolerou aquilo, mas Abigail falando lá, e ele volta tão impressionado com aquilo de alguma maneira mexe com ele. Quando ele, no entanto, volta, que ele entra em Jerusalém, que ele vê o templo, a suntuosidade do templo, aquela grandeza entra nele de novo, nele diz, o mundo realmente é isso aqui, não é aquilo lá não. E só depois... Então, ele continua ostentando a sua grandeza material, os seus dotes intelectuais, e só depois, convertido, lá em Damasco, ele é, então, convidado por Ananias a frequentar as reuniões domésticas, onde ele se encontra com pessoas da mais absoluta simplicidade, tanto material quanto intelectual. Mas aí, naquele momento, ele descobre a fraternidade legítima. Naquele momento, ele descobre que a verdade do ser, né? Essa verdade da ética, essa verdade cristã mesmo, estava ali. Não estava lá no Templo de Jerusalém, não estava no Sinédrio. E fica, então, um convite para a gente pensar sociedade. A nossa sociedade está clamando por socorro, está regurgitando de dores. E nós podemos ajudar, nós podemos pensar uma sociedade diferente, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde todos possam ter oportunidade. Eu não estou falando que
todo mundo vai ganhar igual, que todo mundo vai ser igual a todo mundo. Não é nada disso. Isso não existe. Estou falando de equidade, que é todos terem acesso à oportunidade. Isso é algo que a gente pode construir, isso é algo que é possível, mas que a gente precisa não se conformar com o que está posto. E dizer não à violência, dizer não a toda forma de preconceito, dizer não a toda forma de guerra, dizer não a tudo aquilo que fere, porque só o amor constrói. Eu agradeço imensamente a oportunidade, agradeço imensamente ao Centro Espírita Antônio de Pádua, a paciência de todos que escutarem, que ficarem até o final. Repito, é um assunto espinhoso, tortuoso, mas que a gente precisa falar. A gente precisa falar dessa justiça em nome do Cristo, porque é Ele que nos convida. E se nós somos, como espíritas, os trabalhadores da última hora, compete a nós também. Eu, mais uma vez, agradeço a todos e vamos fazer a nossa prece. Jesus, querido amigo, gratos somos, Senhor, por todas as coisas. Gratos somos, Senhor. Rogamos, Jesus, a sua misericórdia, rogamos as suas bênçãos, o seu amparo. Senhor, que não nos falte forças, que não nos falte inspiração, que não nos falte vontade, porque precisamos caminhar ao teu lado, Jesus. Precisamos ser fiéis. Obrigada por tudo, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos e até a próxima.